Volta, você pode acessar, caso você esteja nos ouvindo pela Rede Aleluia, www.iurdtv.com. Eu converso aqui com um casal, a Dona Maria das Dores, essa senhora que chorou muito, né, Dona Maria? Muito. Chorei porque muito. a situação foi difícil. Muito difícil. E o seu Robson aqui que bebia todas. Todas. Depois da bebida eu me envolvi nas drogas. Que droga o senhor passou a usar? Cocaína. Quando eu parei com a bebida, né, que eu era alcoólatra, ela buscando, eu me libertei da bebida e entrei na cocaína. Agora, vamos falar dessa luta da senhora. A senhora ia, então, à igreja, a senhora levava aquilo que representava ele. Fotografias, peças de roupas. E pedia a Deus a mudança. Pedia a Deus a transformação da vida dele. E de início, a gente não vê a mudança, não. De imediato, nada aconteceu. Parece que as coisas vão piorando cada vez mais, né? Uhum. Mas aí, quando foi um dia, depois de muita luta, ele falando que me ameaçando, que ia me largar se eu continuasse indo para a igreja. E eu ali, confiante que Deus ia mudar. Ele só nunca retrocedeu. Não, nunca retrocedei. Não, nunca retrocedi não, bicho. Sempre ali, seguindo em frente, olhando para Jesus, achando que a situação ia acabar e que tudo iria terminar. Quando foi um dia, ele já livre da bebida, como ele estava falando, eu peguei um propósito no domingo para entregar, né? Pela família. O pastor passou um propósito, eu pedi a transformação da vida dele. Naquele dia, ele me acordou do domingo para segunda, 3 horas da manhã, falando que tinha uma coisa para me falar. Eu achando até então, achando que ele era problema de amante, que ele estava frio comigo. A senhora esperou a notícia ruim. Esperou o pior. Porque até depois que ele começou a me impedir de ir para a igreja, depois que ele começou a se envolver com as drogas, ele fez ao contrário, começou a me empurrar para ir para a igreja, né? Ele perguntava, ué, você não vai para a igreja hoje, não? Hoje você não vai para a igreja, não? Eu comecei a estranhar, né? Achando até que era benção, mas não era, que ele queria ficar sozinho em casa para se drogar. Aí, naquele dia, eu peguei o propósito, pedi a Deus a transformação dele, aí ele me acordou de madrugada para me falar. Eu tenho uma coisa para te falar. Eu falei, pode falar. Ele falou assim, é porque eu me envolvi com as drogas. E já tinha ficado livre da bebida. Eu falei, bom, o que eu posso fazer por você, né, já estou fazendo, já estou quase 7 anos lutando por você. Agora, esse vazio que existe dentro do teu coração, que você está tentando preencher com as drogas, só o Senhor Jesus pode preencher. Aí ele ainda tentou argumentar, falou assim, não, a única coisa que eu tinha medo era... Eu tinha medo de falar para você que eu não sabia qual ia ser a sua reação. Eu falei, nada disso. A palavra de Deus diz, sem mim, nada podeis fazer. Ele mudou? Como é que foi? Falei, o primeiro dia dele. Então, aí eu falei assim, você já ficou livre da bebida, né? Com as suas próprias forças. Agora, se você tentar ficar livre das drogas com as suas próprias forças, mais na frente vai entrar outro problema. Aí, naquela mesma semana, ele começou a ir para a igreja. Aí ele pode contar como foi, né? E aí, seu Robson? Pegou firme? Peguei firme, bicho. Peguei firme. O senhor viu que precisava sair daquela vida? Precisava. Comecei na semana e teve o bispo, o pastor lá, na época, estava fazendo 3 mini vigília, sexta, sábado e domingo. Na sexta, eu marquei com ela para a gente se encontrar direto na igreja, que eu não ia na rua onde eu morava, com vergonha dos amigos, né? Então a gente estava iniciando Duque de Caxias. Aí ela foi na frente e ficou me esperando. Eu cheguei até a porta da igreja, mas não consegui entrar. Peguei o ônibus e voltei para casa. Quase fui atropelado. Mas quando eu cheguei em casa, eu atormentado, eu falei, não, eu tenho que ir na igreja hoje, eu tenho que voltar lá, eu tenho que conseguir. Quase que eu morri atropelado, mas eu consegui chegar na igreja. Quando eu cheguei, eu entrei direto, ela falou, não, o pastor chamou lá na frente a pessoa que está passando por algum problema, assim, me explicou, eu fui direto lá para frente. Olha, eu não vi nada. Parece que eu manifestei, eu não sei, eu não vi mais nada ali. Entendeu? Eu sei que eu me lembro que eu estava assim, eu só chorava, fiquei todo molhado, sabe, chorando. E dali eu fui para casa. No sábado, eu voltei na mini vigília de novo. Aí era aniversário da minha filha. Ela falou, você não vai ficar no aniversário da nossa filha, que ela fazendo bolinho para ela hoje? Eu falei, não, aniversário, nossa filha vai fazer muitos, a Renata. E essa pode ser a última oportunidade que Deus está me dando. Eu fui para a igreja. E nesse dia eu fui assistir a reunião, naquele segundo dia eu já me batizei. Eu falei com o pastor quando acabou a reunião, isso foi decidido, né? Já aí naquele dia eu já não larguei cigarro, larguei tudo. Não fumei nem nada.
Aí no domingo eu voltei, assisti de novo a reunião. Aí na segunda-feira em diante eu já comecei a frequentar na rua onde eu morava mesmo. E hoje o senhor está liberto de tudo. Graças a Deus, bicho. Graças a Deus, estamos libertos, nós temos uma família abençoada na presença de Deus. Mas o problema não acabou aí. Não porque é. o mesmo problema que ele passou, os espíritos que usaram ele, começaram a usar meu filho da mesma forma. Quer dizer, aquilo que nós chamamos de que é passar, né? Isso. Agora, me fale uma coisa. A senhora lutou por ele, lutou pela sua família. Valeu a pena? Valeu muito a pena, muito a pena. Hoje ele é um outro homem. Um outro homem, um lar que era um lar todo conturbado, com briga, agressões físicas, verbais. Hoje em dia é um lar de paz, né? Hoje eu posso dizer... O filho também liberta. O filho liberta, abençoado. Toda a família, né? Toda a família abençoada, minha filha também. Mas a senhora teve motivos para desistir, para desanimar, para desacreditar. É ou não é verdade? Tive muitos motivos, né? Se eu fosse olhar para a circunstância, para os problemas, aos olhos humanos, muitos familiares meus falavam, não tem mais jeito. Todo mundo incentivando para a senhora desacreditar. Desistir, que não tinha mais jeito. Por isso que você não pode dar ouvidos aos outros. Ah, mas todo mundo diz que o meu filho não tem jeito. Sim, mas a fé diz que tem jeito. Todo mundo diz que o meu marido não tem jeito. Era o que a Dona Maria das Dores ouvia. Como que não tem jeito? Ele está aqui mudado. Ele está aqui um outro homem. O filho mudou. Quer dizer, tem jeito sim. Então você fica dando ouvidos a um monte de gente dizendo que você não vai conseguir, que você não vai vencer, que você não merece a vitória. E quando você absorve essa energia negativa, você deixa de vencer. Sabia disso? Quando você absorve essa energia negativa, você deixa de ir em frente, você deixa de realizar o seu sonho, o seu projeto, o seu desejo. Até porque existem pessoas que ela tem mais facilidade de absorver o que é negativo do que o que é positivo. Agora, ela não deixou se levar pelas energias negativas ou por aquilo que ela ouvia. Por isso que hoje ela tem um resultado, o marido transformado, o filho transformado. E essa mudança de vida é o que Deus quer fazer na sua vida. Bispo, o que eu tenho que fazer? Sabe o que você tem que fazer? Você tem que se entregar ao Senhor Jesus, mas se voltar para Ele, estar pronto para ouvir a voz de Deus. Meu Deus, o que eu tenho que fazer? O que o Senhor mandar fazer, eu vou fazer. Eu estou pronto. O que o Senhor falar para eu fazer, eu vou fazer. Mas eu quero mudar de vida. Procure um cenáculo do Espírito Santo mais próximo de você, porque a senhora se entregou a Deus, não foi? Foi na entrega. Foi decidida. O senhor também, né? Quando foi para mudar de vida. Foi. E essa luta com o nosso filho, bispo, também foi quase 7 anos que nós passamos. Quer dizer, mas a vitória, a luta valeu a pena, porque a vitória hoje é para a glória de Deus. Para a glória de Deus, Nunca desista daquilo que você quer. Nunca abra mão do seu sonho. Você tem um sonho, você sabe quando é que ele não vai se realizar? Quando você desistir. Porque enquanto você lutar por aquilo que você quer, você pode ter certeza que você vai chegar aonde você quer chegar. Fala, pastor Marcelo. Tem aqui a dona Aline, ela diz o seguinte: Bispo Márcio, boa tarde. Me sinto só neste momento e infeliz. Estou me sentindo velha e o tempo passando e eu solteirona ainda. E por que Deus tem me deixado viver sozinha? Se Ele diz na palavra dele que não é bom que o homem viva só. Estou com 26 anos e ainda não me casei. Quer dizer, ela fala aqui, bispo, que ela se sente só, se sente solteirona, tem 26 anos, e por que Deus tem deixado ela sozinha? Quer dizer, ela pergunta para o Senhor. É Deus que deixa sozinho? Não estou entendendo. Minha filha, deixa eu dizer uma coisa. Primeiro, você tem 26 anos. E a gente vê no seu comentário que você é uma pessoa ansiosa. E a ansiedade é um inimigo da fé. Porque a ansiedade, ela não quer esperar a fé. A ansiedade quer agir na frente de Deus. Essa é a realidade. Você está com 26 anos e Deus não lhe deixou solteirona. Não use essa expressão de maneira nenhuma. Velha, ela fala. Porque se com 26 anos você está velho, eu já vi com esses olhos que a terra de comer, como diz aí o povo antigo, eu já vi pessoas na terapia do amor, no trabalho que nós temos pela vida sentimental,
pessoas que se entregaram a Jesus, se casarem e serem felizes com uma idade muito acima do que a sua. E nem por isso se sentiram velhas, incapazes. Você sabe onde que está a deficiência? Dentro de você. Dentro de você. Ah, por que Deus me deixou solteirona? Quem botou isso na sua cabeça que Deus lhe deixou solteirona? Me diga. Quem botou? Quem falou isso para você? Deus não deixou você solteirona. Apenas o encontro não aconteceu. Você é a porca e precisa do parafuso. E o espírito do amor, que é o espírito de Deus, faz o encontro acontecer. Mas quando que esse encontro vai acontecer? Eu não sei. Eu sei que vai acontecer. Ah, eu não creio que vai acontecer, então não vai acontecer. Eu creio que vai acontecer, então vai acontecer. Porque tudo é possível que crê. Pronto, acabou. Está solucionado o seu problema. É ou não é? É verdade. O senhor estava falando aí que tem pessoas que ela é negativa. Quer dizer, ela está sendo negativa, ela está agindo como os 10 espias. Ah, a terra é boa, mas como é que a gente vai entrar e tomar posse? Não, você tem que ser como os dois, Caleb lá e Josué, que foram tomar o posse, e você tem que crer nisso. E nós passamos isso, dona Aline, para a senhora agora. Não fica ansiosa, como o bispo falou, e receba essa energia positiva e seja uma receptora, porque toma posse disso, porque com certeza, com o espírito do amor, você vai encontrar sua outra metade, um homem que realmente vai ser seu marido, que vai te dar atenção, vai te dar amor, vai ser fiel e vai te fazer feliz junto com o espírito do amor. Até porque a ansiedade é falta de fé, então toma cuidado. Eu vou conversar aqui agora com a senhora Renata, né? Sim, Tudo bem, dona Renata? hoje sim. E como que a senhora era e quais foram os seus problemas? Eu vim de uma infância muito de miséria, né? Na minha adolescência eu já era revoltada. Uhum. Então, assim, pelas amizades na escola, eu vim conhecer o lesbianismo, no caso, né? Ah, peraí, a senhora então tinha atrações por pessoas do mesmo sexo? Isso, não é que até então eu não tinha, né? Até me envolver com amizade, eu já era revoltada A demais. senhora tinha quantos anos? De 12 para 13 anos de idade. Criança, né? É, praticamente. A gente fala adolescência sim, porque a adolescência na minha época já não era tão criança, né? Uhum. Então eu comecei a me envolver, aí começaram a me mostrar revistas pornô, né? E as coisas ruins entram de uma forma que a gente não consegue nem explicar. E passei uma fase da minha vida, assim, na adolescência, que eu falava que... eu vou ir jogar bola, que eu jogava muito vôlei. E não ia jogar bola. A gente reunia, a gente ia para os bares do bairro e dentro do banheiro do bar a gente tinha o ato sexual. Só as meninas? As meninas. Ah, tá. E nisso a gente ia entrosando, ensinando para as outras. E eu fui crescendo assim, adolescência, né? Não que eu não gostasse de rapaz, eu gostava de rapaz. Só que eu comecei a conviver com isso, eu nunca fui viciada em droga, mas é como se fosse uma droga. Porque quando eu tinha os relacionamentos, aquele desejo batia de uma forma assim, que não tinha controle. Depois eu tinha nojo. Mas eu não conseguia viver sem isso. É um vício. Era um vício, era uma coisa ruim, que não tinha controle. Era internet, eu ficava na internet, era revistas, era muita coisa, sabe? E eu comecei a viver assim. Né? Eu interessava por rapazes, não conseguia ficar com os rapazes, mas na hora do desejo sexual eu tinha que viver aquele momento ali. E a senhora tinha atração por homens? Sexual, não. Não? Não. Não tinha nenhum desejo de se envolver com homens? Não. Eu gostava, sim, pra namorar, Mas, assim, falava que era ato sexual, eu já não... É mesmo? Era Só assim. mulheres? Só mulheres. E isso foi até que idade? Isso foi até que eu conheci um rapaz, me envolvi com ele, tive um filho com ele e continuei assim. Eu traía ele direto. Com outras mulheres? Com outras mulheres. E ele não sabia? Não sabia. Que isso, dona Renata? Que vida louca é essa? Louca. Frequentava uma casa de mãe de encosto. E eu não era feliz, não. É tanto que quando acabava aquilo ali, eu senti um nojo que não tinha... Até que idade a senhora ficou assim envolvida com mulher? Até os 20, 21 anos que eu cheguei na igreja. Quer dizer, toda a sua infância, Toda a minha adolescência, tudo. foi nessa vida? Foi assim, nessa vida.
E eu relacionei com esse rapaz que foi meu primeiro namorado. Olha pra você ver, nunca fui desenvolver, foi o meu primeiro. E eu não queria, eu tinha esses tipos de atitudes, assim, mas eu não queria viver daquele jeito. E eu tive um relacionamento com ele que eu engravidei. Só pra você ter noção, veio um filho, né? E mesmo sendo uma mãe de filho, uma esposa, continuava com esse desse jeito. Não conseguia me libertar, não. Era assim, quando tava tudo bem, mas quando vinha o desejo era uma coisa incontrolável. Eu não dormia à noite, eu ficava na internet a noite inteirinha, em sala de bate-papo. Primeira sala que eu entrava era era só assim que eu vivia. Tem uma amiga aqui de BH com um problema no casamento, pastor Marcelo. Vou atender ela. Amiga, alô? Oi? Alô? O que eu posso ajudar a senhora? Ô, pastor, em tudo. Em tudo na minha vida, que a minha vida tá, assim, transtornada, sabe? O que está acontecendo? Eu já traí o meu marido. Eu fui embora. Ele me aceitou de volta. O meu marido é uma pessoa muito boa pra mim, sabe, pastor? Aí eu vim morar com ele, tem uns 10 anos. Tive a minha filha, ela tem 9 anos, tanto que foi ela que ligou, pedindo oração pra mim, porque eu tô bebendo muito. Eu bebo quase todo dia, pastor. Fim de semana eu bebo, eu chego brigando com todo mundo, sabe? Dentro com meu marido. Eu traí ele, arrumei um caso com um homem casado. Fiquei 1 ano com esse homem. Já tomei remédio para me morrer no início desse ano, porque esse homem não queria, falou que não largava a família dele para ficar comigo. E o meu marido, eu falei com ele que eu traí ele me perdoou. Nós estamos tentando, mas mesmo assim eu tô bebendo muito, sabe? Eu não tô feliz, tem um trem que não tá me deixando ser feliz, pastor. Sabe, tem o meu filho, eu tenho um filho já de 16 anos que não é com esse marido meu, que eu era mãe solteira. O meu filho trabalha, sabe? O meu filho fica muito triste comigo, que ele vai na igreja também. E eu tô entristecendo todo mundo da minha família, pastor. Olha só. Presta atenção que eu vou falar para a senhora. A senhora tem que entender que existe uma força maior por trás disso tudo aí. Ele está ditando as normas. A senhora está com a mente dominada por essa força maior, por esse espírito maligno. Por isso que a senhora tem tido essa reação. Por isso que a senhora não tem autocontrole. O que a senhora tem que fazer agora? A senhora já ligou aqui pra gente. Já tomou o primeiro passo, deu o primeiro passo. O que a senhora tem que fazer agora? A senhora tem que buscar um cenáculo do Espírito Santo mais próximo da casa da senhora. Por quê? Porque é um mal espiritual. Tem uma energia ruim, tem um encosto, um espírito com a senhora, o espírito do vício. A minha vida, desde nova, passou, eu trabalho tanto, sabe? Eu sei. Não tem nada na minha vida. Eu sei que... Tudo quanto é dinheiro que eu ganho vai embora. Semana passada eu gastei no sábado, pastor, R$100 só no bar bebendo. Então, deixa eu orientar a senhora para a senhora vencer isso aí. Eu sei que se a senhora for ficar falando aqui, a senhora tem muitos outros problemas. Tem muita coisa. Mas então só ouça e vamos solucionar esse problema. O que a senhora tem que entender? Existe um espírito de prostituição na senhora, do vício e que domina a mente da senhora. São 3 espíritos aí dominando a vida da senhora. O que domina a mente, deixa a mente da senhora entorpecida, dominada, o espírito da prostituição e do vício. O que a senhora tem que fazer agora? Esquecer o passado, não se concentrar nos problemas e fazer isso que eu estou falando para a senhora. Ir buscar a libertação da senhora hoje ou amanhã ou no domingo, não importa o dia, mas ir o mais rápido possível e ir com fé. Porque a gente tem um senhor aqui, um casal aqui, que ele viveu a vida toda sendo dominado pelo vício e ele se libertou. Hoje ele está com a família restaurada, o casamento restaurado. Então a mesma coisa vai acontecer com a senhora.